Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 1. Conhece-te a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as, mas do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Cury. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. O ensinamento do Evangelho desta noite é: reconhece a árvore pelo fruto. E hoje tentaremos entendê-lo com o auxílio de Meimei, pois Meimei nos conta que certo rei muito poderoso, tendo que se ausentar por longo tempo, ele pega ali um grande tesouro e entrega ao seu filho, com o objetivo que seu filho construa uma casa a mais bela possível. E importante, aquele tesouro tinha um valor que dava para construir uma casa muito boa, e vai fazer a sua viagem. O príncipe então pensa: enganarei o meu pai,
com o dinheiro que sobrar, eu vou aproveitar as alegrias do mundo. Então ele coloca por ali naquela casa materiais inferiores. Ou seja, aonde deveria ter metais preciosos, ele coloca o latão. No lugar do mármore, ele coloca a madeira pobre. E até mesmo no alicerce, onde deveria ter pedras, ele coloca a terra batida. E ele consegue mesmo uma grande fortuna para gastar com seus amigos. E um dia, o rei retorna. E o príncipe entrega a chave da casa ao rei. E o rei olha, observa aquela casa não, um casebre, pobrezinho, todo esburacado. E pega a chave e entrega ao príncipe. E pensa, não é a casa que eu sonhei para o meu filho. Mas se ele está satisfeito com ela, que seja. Então Meimei depois faz ali um pouco mais de esclarecimento. Ela nos fala que esse rei poderoso pode ser comparado com Deus. O príncipe a qualquer um de nós. E a fortuna, o tesouro a qual ele concede, é a nossa nova vida, a qual estamos construindo a nossa morada futura. E que na maioria das vezes, quando nós reencarnamos, nós utilizamos mal desse recurso. Ou seja, a vida a qual Deus nos empresta. Aí nós somamos com a morada da vida futura, com a imortalidade da alma. Ou seja, nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai. E que quando nós desencarnamos, nós vamos para essas moradas, ou seja, o plano espiritual. E lá tem lugar para todos nós, de acordo com a nossa construção. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos construindo uma casa nobre, bonita, asseada, num bom local, ou nós estamos fazendo conforme o príncipe. Iremos herdar de nós mesmos uma casa toda esburacada, ou seja, um local de sofrimento, aonde o nosso proceder, ou seja, as nossas obras, vão gerar frutos. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Então não fica difícil de nós observar quais foram os frutos daquele príncipe. Então é importante que cada um de nós pare e pense consigo mesmo como nós estamos agindo em relação a esse tesouro a qual Deus nos concede. Como nós estamos utilizando os nossos dons, nossos talentos, a nossa vida, no nosso dia a dia. Porque na nossa atual condição reencarnatória, ou seja, no mundo de provas e expiações, todos nós temos defeitos, bastante, mas também temos qualidades, quase na mesma proporção. Agora, o que vai ser diferente é a maneira com a qual eu aproveito o Evangelho. Porque nós todos estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus.
Então fica bem claro que uma árvore boa só pode dar bons frutos, e uma árvore má só pode dar maus frutos. Então depende de cada um de nós nos dedicarmos um pouco mais para deixar os defeitos ou os vícios de conduta, que senão nós vamos fazer conforme o príncipe. Nós vamos tentar enganar o rei, enganar Deus, como se fosse possível. Mas nós estaremos enganando a nós mesmos. Então, nós já temos esclarecimentos suficientes para ser um pouquinho mais obedientes, um pouquinho mais resignados, um pouquinho mais de qualidade em relação às leis divinas. Porque o próprio Mestre, nos facilitando o entendimento da lei, ele resume a lei em 2 grandes mandamentos: amarás teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. E o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é aquela regrinha áurea, regra maior: fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Que também pode ser entendido que fora da caridade não há salvação. Lembrando que o primeiro que merece a nossa caridade somos nós mesmos. E como nós seremos caridosos com nós mesmos? Aproveitando o roteiro a qual Jesus veio nos trazer há 2000 anos. E não cansa de enviar missionários para nos mostrar como nós devemos viver. Fica aí os ensinamentos, que possamos meditar a respeito dele durante toda a semana. Que assim seja. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possa encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias.
E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes a entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados
por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 9 de fevereiro de 1996. Anás e Caifás. Os sacerdotes do templo romano se consideravam superiores, no orgulho e na vaidade soberana. Não se dignavam a falar de perto aos simples e humildes. Gostavam de discutir amplamente sobre a justiça de Deus e o castigo para a purificação dos pecadores. Nas mãos do sacerdócio estava o látego e a cobrança. Ai do perjúrio na boca do sectarismo mosaico. Era tido como traição, heresia. A condenação era certa. O sacerdócio se considerava os próprios representantes de Deus junto ao povo, mas sem o povo. Falavam de Deus nos átrios dos seus palácios. Sentiram-se estremecer diante daquele que, tão simples, caminhava por entre os renegados, falava à pobreza, balsamizava as dores, curava os corpos. Imaginava o sacerdócio: ele nos perderá, incitará o povo à rebelião, é preciso contê-lo. E Anás e Caifás, estremecidos, apavorados pelo medo de perderem o reinado de Mamon, crucificaram a Jesus. E o sacerdócio dissimulado encontra-se disseminado hoje no seio do povo, dos palácios, dos átrios. Eles desceram para se imiscuírem no seio do povo, a fim de devorarem vorazes os trabalhadores do Evangelho Consolador. São pertinazes e rapaces. Também eles falam e persuadem. Também eles obram prodígios para iludirem os imprevidentes, e continuam a perseguição contumaz junto à árvore do cristianismo. Espíritas, fortalecei-vos contra os que, vestidos sob pele de cordeiros, querem vos perder. Esclarecei-vos no Evangelho do Cristo, engrandecei-vos no amor do Cristo, sustentando-vos pela boa obra, e não vos deixais iludir, ou se está com o mestre, ou contra ele se está. Não é dado ao homem servir a dois senhores ao mesmo tempo. José Russo. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.